Olá, meus amigos, voltamos com uma informação aqui que é uma pergunta que foi feita há uns 2000 anos atrás, aproximadamente, quase 2000 anos, que talvez seja a sua, ou você já deve ter escutado essa pergunta. O que eu tenho de fazer para ser salvo? Essa foi uma pergunta feita lá no primeiro século, por volta do ano 50 depois de Cristo. Foi feito lá em Filipos, numa prisão. Qual era o cenário? O apóstolo Paulo estava preso, junto com outros prisioneiros, mas houve um terremoto, né? Na verdade Jesus, usando ali os anjos, os poderes dele, né? Fez estremecer e as cadeias se abriram. Então, com isso, o carcereiro viu que os prisioneiros, ele achou, né, que os prisioneiros tinham fugido, o que resultaria na sua punição, talvez até mesmo na sua morte. Então ele queria se matar. Mas aí o apóstolo Paulo foi até ele e disse: não faça dano a você mesmo, calma, nós estamos aqui. E aí, depois que Paulo falou para ele o que estava acontecendo, o homem disse: o que tenho de fazer para ser salvo? Você pode ver esse relato na sua Bíblia, em Atos capítulo 16, versículo 25 ao 30. Paulo disse: não te faças dano, pois estamos aqui. Então ele perguntou: o que eu tenho de fazer para ser salvo? Foi apresentado então, o apóstolo Paulo explicou para ele, naquela mesma noite, para ele e para a família, as verdades a respeito de Jesus Cristo, o caminho da nossa salvação. E é interessante que o apóstolo Pedro, o outro apóstolo, chamou Jesus de o agente principal da vida. Em Atos capítulo 3, versículo 15, capítulo 4, versículo 12, ele disse assim: não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado entre os homens pelo qual tenhamos de ser salvos. Essa foi a verdade que foi apresentada àquele carcereiro. O que eu tenho de fazer para ser salvo? Crer no nome de Jesus Cristo. Foi dito isso. Atos 16, versículo 31 foi a resposta que Paulo e Silas, que estavam lá presos, quando as cadeias se abriram, foi o que eles disseram para ele. Imagine se fosse você perguntando para o apóstolo Paulo e para Silas: o que eu tenho de fazer para ser salvo? Você ouviu uma resposta tão simples: crê no Senhor Jesus e será salvo. Mas o que significa crer em Jesus? E porque não existe nenhum outro nome a não ser o dele, por meio do qual tenhamos de ser salvos. Bem, primeiramente, todos nós sofremos as desastrosas consequências do pecado do primeiro homem, da primeira mulher, Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3. Infelizmente, isso resulta para nós em imperfeição, dor, doença, pesar e, por fim, a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12 resume isso muito bem. Por causa do pecado de um só homem entrou o pecado para todos os homens e a morte por causa do pecado, porque todos nós nascemos com o pecado herdado do nosso primeiro pai. Mas aí o nosso Criador, Jeová Deus, providenciou Jesus Cristo para que viesse milagrosamente como homem e voluntariamente assumisse a penalidade pelos nossos pecados. Ao invés de nós morrermos indefinidamente, até que a raça humana se extinguisse, Jesus veio e assumiu todo o nosso pecado e morreu no nosso lugar. Então, a morte de um homem perfeito retirou o pecado que foi trazido por um homem perfeito. Por isso, apenas Jesus é o único caminho para a nossa salvação. Nenhum ser humano mais pode fazer isso. Lá no Salmo 49, versículo 7, fala que nenhum homem, nós, humanos imperfeitos, podemos dar nossa vida como resgate para salvar alguém. No máximo, nós podemos morrer no lugar de alguém, tentar salvar a vida de alguém, mas não salvar a sua vida eterna. Apenas Jesus pode fazer isso. Por isso, Jesus é ímpar. Ele é a coluna central da nossa adoração a Deus. Para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos ter vida eterna, o único caminho é por meio de crer em Jesus Cristo, conforme foi dito em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aceitar de todo o coração que o que Jesus fez foi para me beneficiar, foi para te beneficiar, para beneficiar todas as pessoas.
crer nisso é o que pode nos levar à salvação. Jesus disse em João 10, versículo 28, eu lhes dou vida eterna e a sua vida jamais será destruída. Por crermos em Jesus, nós podemos então deixar essa condição pecaminosa que conduz à morte para podermos viver de modo perfeito como Adão e Eva eram para sempre. Essa é a promessa que a Bíblia nos dá. Para que isso possa acontecer, aprenda mais a respeito de Jesus. A sugestão que nós sempre damos aqui: leia os Evangelhos, leia o Novo Testamento, aprenda a respeito de Jesus, estude profundamente, de modo profundo, a vida de Jesus, seu ministério, a vida dos discípulos de Jesus e o ministério deles. E siga de perto esses passos. 1 de Pedro 2,21 diz que Jesus deixou um modelo para nós seguirmos de perto os seus passos. E é por seguir esses passos de Jesus e por depositar fé nele que nós poderemos, então, por fim, sermos salvos do pecado e da morte. Espero que você tenha gostado dessa explicação, dessa notícia maravilhosa, né? Que nós podemos, de fato, ter vida eterna, sair da condição terrível que vivemos. Compartilhe com outros, é o que nós sugerimos. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, onde você puder. Se você quiser comentar, perguntar qualquer coisa, faça isso na parte de comentários. Até o nosso próximo vídeo, então.